Pai do Senhor, meus irmãos, a gente teve um problema aqui na conexão, a conexão acabou caindo, eu encerrei o vídeo, então a gente vai iniciar novamente, amém? Ontem o bispo teve aqui trazendo uma palavra no Solo Feed às 3 horas, a respeito do livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25, na qual fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E tendo em vista esse texto também, o tema de hoje também é bastante importante e propenso para esse exato momento e para a palavra de ontem, que era ouvir ou servir, né? Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. E nós temos que aprender aqui com duas mulheres. Essas mulheres é Marta e Maria. Então nós temos aqui um texto no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos seus pés, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe Jesus, ou disse-lhe: diga-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual essa não lhe será tirada. Queridos, quando nós não estávamos nessa pandemia, nós vivíamos muito preocupados com muitas coisas, trabalhando dia e noite, sem tempo para nada, e a desculpa que nós dávamos sempre era: eu não tenho tempo para isso. Não temos tempo para a família, não tínhamos tempo para os filhos, não tínhamos tempo para a esposa, para o marido, não tinha tempo para a igreja, não tenho tempo para nada, porque eu trabalho, eu fico cansado, eu estou afadigado, e eu não tenho forças para ir para a igreja, porque eu chego cansado do meu serviço, né? Muitas desculpas lhes eram dadas aos pastores, à família, à esposa, ao filho, porque eu vivia cansado. Então Deus permite certas coisas acontecerem nas nossas vidas para nós começarmos a dar valor ao tempo, porque o tempo é uma coisa preciosa e nós precisamos aproveitar cada segundo das nossas vidas. No livro de Provérbios, Jesus vai dizer, através do livro de Provérbios, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas aguentar cada dia. Aqui no livro de Mateus também vai dizer, nós devemos passar cada dia, porque cabe a cada dia o seu mal. Vários versículos bíblicos vão nos dar a clareza e a importância de nós darmos tempo para as coisas, de nós aproveitarmos o nosso tempo. Então, nós precisamos viver isso. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, a respeito desse texto que o Senhor compartilhou no meu coração há poucas horas antes. Ontem o bispo falou aqui no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É engraçado porque nós conhecemos os textos bíblicos, nós conhecemos a palavra, mas nós muitas das vezes não praticamos a palavra. E isso é que complica as nossas vidas. Tem uma música do Thales Roberto que diz: é fácil demais, mas nós é que complicamos tudo. É fácil resolver a situação, é fácil resolver o problema, é fácil dar tempo para Deus, é fácil dar tempo para a família, mas nós complicamos a nossa vida com tantos afazeres que nós escolhemos. E é engraçado porque Deus abre as comportas do céu. Eu estava desempregado, desenganado pela medicina, e Deus abre as comportas do céu, me cura da enfermidade, abre as portas de emprego, e na primeira oportunidade que eu tenho, Deus me dá um casamento abençoado, e na primeira oportunidade que eu tenho, eu invento uma desculpa para Deus, dizendo que os meus afazeres
me impedem de servir o Senhor. E a gente começa com as desculpas esfarrapadas desde o tempo de Adão. Adão peca e quando ele peca, ao invés de confessar o seu pecado, ele simplesmente joga a culpa na mulher e joga a culpa em Deus. A mulher que tu me deste é que me fez pecar. A minha segurança sempre é colocar a culpa no outro, colocar a culpa nas situações. E aí Jesus Cristo precisa me ensinar que o tempo é precioso e que nós temos que aproveitar o tempo. E até mesmo acerca do arrebatamento, Jesus Cristo disse que, e se os dias não fossem abreviados, muitos santos não suportariam. Então Deus sabe tão importante que é o tempo que ele abreviou os dias para que eu pudesse ter esperança, fé, permanecer firme no Senhor para o dia da sua volta, para o dia da sua vinda. Aí nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante, uma situação em que Jesus Cristo chega em uma aldeia e quem o recebe é Marta. Marta o recebe em sua casa. Mas Marta está preocupada com os afazeres da casa. Marta está preocupada se está tudo no lugar. Porque o Senhor Jesus estava na sua casa. Jesus estava na casa de Marta. Então, qual de nós não faríamos como Marta? Poxa, Jesus Cristo está entrando na minha casa. Então, tudo precisa estar no lugar. Tudo precisa estar no seu devido lugar. Eu preciso servir Jesus da maneira correta. Então Marta está preocupada com o que Jesus Cristo está pensando ao respeito da sua casa. O que Jesus Cristo está pensando ao respeito dela. Então ela começa a arrumar a casa, lavar a louça, limpar o chão, servir Jesus Cristo. E ela fica fadigada, cansada, ansiosa com o que está fazendo. E aí ela vai questionar a Jesus Cristo. Jesus, não te importas que Maria está sentada aos teus pés enquanto eu sirvo o Senhor? Não te importas com que ela me ajude? Não te importas com que ela sirva? Com que ela me ajude? Marta questiona Jesus a respeito disso. E quando Marta questiona Jesus, Jesus Cristo dá logo uma resposta a ela. Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitos afazeres, com muitas coisas, e se esquecendo do principal. E Maria escolheu a melhor parte. O que Maria escolheu? Maria escolheu ouvir a voz de Deus. Maria escolheu ouvir aquilo que Deus estava lhe falando, os ensinamentos de Jesus. E muitas das vezes nós ouvimos mensagens que julgam Marta como uma mulher que não está preocupada em ouvir Deus, que não está preocupada em ouvir a voz de Deus, que não está preocupada em ouvir a palavra de Deus. Mas a verdade é que Marta tem a mesma preocupação que qualquer um de nós teríamos. Ninguém quer receber visita na sua casa estando ela bagunçada. Ninguém quer receber visita na sua casa estando tudo fora do lugar. Imagine uma visita chega na sua casa, encontra a louça desarrumada, a casa suja, roupas jogadas por todo canto, os brinquedos dos meninos espalhados pela casa. Que vergonha! O que vão falar ao meu respeito? A verdade é que Marta está preocupada com os afazeres de casa porque ela quer mostrar para Jesus Cristo o que ela fez de melhor, a organização que ela tem dentro da sua casa, o quanto que ela fez perfeitamente todas as coisas. E a verdade é que muitas pessoas julgam Marta pela sua atitude, porém nós fazemos a mesma coisa quando se trata do reino de Deus. Eu fico tão preocupado em fazer um culto, em fazer as coisas tão perfeitas, em buscar a Deus em tão perfeita, com que as pessoas vão falar ao meu respeito, com que as pessoas vão dizer ao meu respeito, que eu fico tão bitolado com a melhoria, com a perfeição. E é verdade, nós precisamos oferecer para Deus uma perfeição, nós precisamos oferecer para Deus o melhor, mas a verdade é que muitas vezes nós ficamos tão preocupados
com o horário, preocupado com o andamento do culto, preocupado com as consagrações, orações e os que eu tenho que fazer no templo, que eu esqueço que eu preciso dar tempo para Deus. Eu esqueço que a verdade é que Deus não está preocupado com o que eu estou fazendo de melhor no templo, mas é se eu estou fazendo e se eu estou dando ouvido à voz de Deus. O erro que nós cometemos é achar que Marta está errada, mas a verdade é que Marta faz o que muitas vezes nós fazemos. Ela está servindo o Senhor com o seu melhor, mas ela está deixando de ouvir a voz de Deus. Fazer para Deus é importante, mas ouvir Deus também é importante. Entregar para Deus é importante, fazer tudo na obra de Deus é importante, mas entregar para Deus e ouvir a voz de Deus, dar tempo para Deus é mais importante ainda. Então presta atenção, Lucas está falando que Marta está preocupada com os afazeres e nós questionamos Marta por conta disso. Mas a verdade é que se nós formos para o livro de João, capítulo de número 11, você lembra daquele texto em que Jesus Cristo vai para ressuscitar a Lázaro, seu amigo? A Bíblia diz que quem recebe Jesus Cristo é Marta. Então a primeira coisa que Marta faz corretamente é receber Jesus. Questionamos Marta porque nesse momento ela está preocupada com os afazeres de casa, mas a verdade é que Marta foi a primeira a receber Jesus. Lá no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 20 em diante, ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Então, peraí, Marta neste momento é questionada por Jesus, mas a verdade é que Jesus Cristo conhecia ela e sabia que ela ia ao encontro dele, que ela foi quem recebeu ele. A casa que Jesus Cristo está agora é a casa de Marta. Então, Marta tem prazer em receber Jesus. A primeira pergunta para você é: você tem prazer de receber Jesus na sua casa? Você tem ido ao encontro de Jesus? O segundo ponto que nós precisamos aprender com Marta, porque embora ela tenha sido questionada por Jesus, o segundo ponto que eu tenho que aprender com Marta é que Marta serviu Jesus. Ela está na casa, está arrumando tudo, mas ela continua servindo Jesus. Então eu preciso aprender com Marta também nesse texto. Ela está servindo Jesus. No capítulo de número 12, versículo de número 2 de João, também nós vamos aprender isso. Marta está preocupada em servir Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender com Marta: eu estou indo ao encontro de Jesus, eu estou recebendo Jesus. O segundo ponto é: eu estou servindo Jesus como eu deveria servir. O terceiro ponto que eu tenho que aprender com Marta é que no período da necessidade, Marta não corre para outra pessoa. Marta não corre para os seus amigos e para os seus familiares. Marta corre para os pés de Jesus. Peraí, meu irmão Lázaro morreu. Mas quando ela escuta que Jesus Cristo chegou, ela corre para os pés de Jesus. Então, o que eu faço no tempo da crise? O que eu estou fazendo quando as coisas estão difíceis para mim? Marta me ensinou. Corre para os pés de Jesus. Vai ao encontro de Jesus. Busca a Jesus. Sabe, irmão? Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu pensei em desviar, em desvirtuar do caminho do Senhor, a única coisa que vinha na minha cabeça depois do diabo tentando me lançar a seta de desviar dos caminhos do Senhor é: corre para os pés de Deus. Corre para os meus pés. Era como o diabo tá de um lado, lembra aqueles desenhozinhos que o diabo fica de um lado do ombro e o anjo do Senhor tá do outro lado? O diabo tá dizendo: desvia, corre, vai para longe, sai daí. E Deus está dizendo: não, vem para perto de mim, se aproxima de mim. E em um certo momento da minha vida eu pensei em desviar. E a primeira coisa que eu me direcionei, eu saí da minha casa andando por alguns quilômetros, pensando: eu vou fazer besteira, eu vou desviar, eu vou beber, eu vou fazer tudo que tiver de errado. E quando menos esperei, aonde eu estava? No monte. Eu fui parar no monte porque o meu socorro vem do Senhor.
Eu andei, saí da minha casa com o pensamento de fazer o mal ou de fazer aquilo que não era a vontade de Deus. E quando menos esperei, eu estava no Monte do Pessu dizendo: Deus, me perdoa pelos meus pensamentos. Porque mais importante do que a aflição que eu estava vivendo é o Deus na qual eu sirvo. Então Marta está vivendo uma situação da morte do seu irmão e ela não corre para os amigos, não corre para os familiares, ela corre para os pés de Jesus. Então o terceiro ponto que eu tenho que aprender com Marta é que eu preciso correr para os pés de Jesus. O quarto ponto é que ela tinha fé nele. João, capítulo de número 11, versículo de número 22. Ainda agora, porém, sei, Senhor, que tudo que pedir a Deus, isso ele lhe concederá. Marta tinha fé em Jesus. Primeiro ponto, ela recebeu Jesus. Segundo ponto, ela serviu Jesus. Terceiro ponto, ela correu para os pés de Jesus. Quarto ponto, ela tinha fé em Jesus. Então, eu tenho muita coisa para aprender com Marta, embora ela esteja cuidando da casa. Eu tenho muita coisa para aprender com Marta. Então, ela tem fé em Jesus. O quinto ponto que eu tenho que aprender com Marta é que Marta cria na ressurreição corpórea, na vida eterna. João, capítulo de número 11, versículo de número 24, diz assim: respondeu Marta: eu sei que ele há de ressuscitar no dia da ressurreição do Senhor, no dia do juízo do Senhor. Então, o quinto ponto que eu tenho que aprender com Marta é que eu preciso acreditar que o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, e nós, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos para morar com ele nos ares. Então Marta acreditava no juízo. Marta acreditava na ressurreição final. Marta acreditava que o Senhor podia fazer. O sexto ponto que eu tenho que aprender com Marta é que ela confessou Jesus Cristo como Filho de Deus. João, capítulo de número 11, versículo de número 27, ela entende que Jesus é o Filho de Deus. O sétimo ponto que eu tenho que aprender com Marta é que Marta foi quem levou a mensagem para Maria. Ela corre para Maria e diz: Maria, Jesus está presente. Quando Maria escuta que Jesus está presente lá em João, capítulo de número 11, ela corre para Jesus. Então eu tenho alguns pontos para aprender com Marta nesse exato momento. Os pontos que eu aprendo com Marta é que, primeiro, ela recebe Jesus. Segundo, ela serve Jesus. Terceiro, ela corre para os pés de Jesus no período de dificuldade. Quarto, ela tem fé em Jesus. Quinto, ela cria na ressurreição no dia do juízo. Sexto, ela confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Sétimo, levou a mensagem de Cristo até Maria. Então eu tenho muita coisa para aprender com Marta. Eu preciso entregar o meu melhor para Deus. Eu preciso acreditar em Deus. No momento da aflição eu preciso correr para Deus. Porém, todavia, entretanto, Jesus agora chama a atenção de Marta para uma coisa. Marta, você está afadigada, preocupada com muitas coisas e está se esquecendo da melhor parte. E Maria escolheu essa. O que é que Maria escolheu? Ouvir a voz de Deus. Então eu vou aprender com duas pessoas. Marta, pelo serviço que temos que prestar para Deus, mas também com Maria, o momento que eu tenho que dar a Deus para ouvir a sua voz. Maria, primeiro, ela sentou-se aos pés de Jesus, versículo de número 39. Segundo, ela ouviu as palavras de Jesus. Terceiro, ela colocou as coisas mais importantes em primeiro lugar. O que é mais importante? Ouvir ou servir? Ouvir o Senhor é mais importante do que servir. Servir, você não está isento de servir. Você precisa servir, você precisa fazer, precisa ir para o culto, precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Então, Maria está me ensinando a sentar nos pés de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, se colocar Jesus como o mais importante. Foi Maria quem ungiu os pés de Jesus. E depois, ela também tinha fé nele. E ela é uma das 9 pessoas a se prostrar diante de Jesus. João, capítulo de número 11, versículo de número 32. Jesus, vendo-a chorar, também chorou. E também chorando os judeus
que com ela haviam, comoveu-se profundamente e o espírito se perturbou. Então Jesus chorou. Então entenda, eu aprendo com Marta porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar o melhor, porque eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ter fé, eu preciso acreditar no dia do juízo final, eu tenho que acreditar que Jesus Cristo é que pode me ajudar no momento da aflição, eu preciso acreditar, eu preciso servir o Senhor, eu preciso ter fé, eu preciso confessar o Senhor e eu preciso pregar sobre o Senhor, mas eu preciso aprender também com Maria, que eu preciso chegar aos pés de Jesus, dar importância para Jesus, buscar a Jesus, lavar os pés de Jesus e principalmente ouvir Jesus. A pergunta para você hoje é: você tem dado o devido tempo para o Senhor? Você tem dado o devido tempo para o Senhor? Servir ou ouvir, o que é mais importante? Ambos são importantes, mas ouvir o Senhor é importante para aprender a servir. Lembra daquele texto que Jesus Cristo disse: olha, Deus não se agrada mais em sacrifícios, mas sim que obedeçam. Porque os fariseus sabem a lei, conhecem a lei, buscam a lei, porém estão oferecendo sacrifícios, mas não obedecem à lei. Sabe para onde tem que ir, como tem que ir, mas não faz. Sabe o que tem que fazer, para onde fazer e para quem fazer, mas não faz. Então Deus não se agrada mais em sacrifício, mas sim em obediência. Então ouvir para saber como obedecer e servir o Senhor. Então eu escuto para aprender. Ninguém pode sentar na mesa de professor se um dia não sentou para ouvir. Então eu escuto para aprender, para depois poder ensinar, para depois poder servir. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a ouvir e a servir a Ele. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e que você seja abençoado nessa tarde. Amanhã, às 3 horas, o presbítero Diego estará aqui com mais uma versão do Sola Fide e que Deus abençoe a sua vida. Pai, nós te exaltamos, Deus, nessa noite, porque tu és, nessa tarde, porque tu és santo, bendito. Não há outro Deus além de ti, ó Pai. Por isso, Deus, nós te exaltamos e te bendizemos, Deus, nessa tarde. Pai, que o Senhor possa, Deus amado, Deus querido, derramar do teu poder e da tua unção sobre nós. Derramar do teu poder e da tua presença sobre a vida de cada um destes que me ouviram, Deus, nessa tarde. Ó Pai, e derramar das suas bênçãos, Senhor, sobre a casa, sobre a família, sobre a vida financeira. Amado Pai querido, que todo mal, Deus, tudo aquilo que o diabo planejou, preparou contra a vida do teu povo, ó Pai, caia por terra na autoridade do teu nome. Pai amado, Pai querido, nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, derrama das suas bênçãos, Senhor, sobre eles. Derrama da tua glória, Senhor, sobre eles. Ó Pai, que nós venhamos aprender a ouvir, ó Pai, e também a servir o Senhor. Ó Pai, que nós venhamos aprender, ó Pai, a buscar a tua face, a viver, Deus amado, Deus querido, de acordo com a tua palavra. Ó Pai, que nós venhamos assentar-se para ouvir, que nós venhamos assentar-se, Senhor, para bendizer o teu nome. Ó Pai amado, Pai querido, e tendo aprendido, possamos servir uns aos outros. Ó Pai, que venhamos aprender com Maria. Ó Pai, que também venhamos aprender com Marta através deste texto, Deus, nessa tarde. Ó Pai, e como foi dito na tarde de ontem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós fazermos o que é melhor para Ti, se nós buscarmos a Tua face, se nós Te adorarmos em espírito e verdade, se nós orarmos, jejuarmos, lermos a Tua palavra, não teremos problemas em servir os nossos irmãos, em servir o Senhor. Se nós aprendermos, ó Pai, ó Deus amado, Deus que guardar tempo para Ti, não precisaremos, ó Pai amado, Pai querido, de ficar perguntando às outras pessoas, ou de pedir tempo para outras pessoas, porque nós daremos tempo para cada pessoa como tem que ser. Ó Pai, se nós dermos tempo para ouvir a Tua voz, tempo para ouvir a Tua palavra, tempo para sentir a Tua presença, Deus amado, Deus querido, teremos tempo o tempo inteiro, ó Pai amado, Pai querido, para chegar e ouvir a Tua voz e para fazer as coisas para o Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Deus, nessa tarde,
porque não existe Deus além de ti. Não existe outro Deus além do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O teu poder está acima de todas as coisas. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas como nunca veio antes, assim como diz essa canção. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos a entender que o Senhor é o princípio e é o fim. O Senhor já conhecia antes de todas as coisas, e o Senhor já sabe o final de todas as coisas. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. A tua palavra diz que até mesmo o cabelo, o fio dos nossos cabelos está contado. Ó Pai, quão grande tu és, quão poderoso tu és, e que conheces os teus servos, conhece o teu povo. Ajuda, Deus, a tua igreja. Ó Deus amado, Deus, nesse momento de adversidade, nesse momento de tribulação, ó Pai, a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Pai, que nós venhamos estar pacientes, porque a paciência, Pai amado, Pai querido, produz perseverança, e perseverando acreditamos que o Senhor há de voltar e buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.